Olá, meus queridos alunos! Bem-vindo à aula de Ciência Ativa. Nós iremos estar lendo para iniciarmos nossa aula em Gênesis capítulo 1, o verso 24. Gênesis 1, 24 diz assim: Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então eu creio nesta palavra, eu creio no Deus Criador de todas as coisas. Então vamos começar a nossa aula de ciência. Aí, Ciência Ativa, Escola Bíblica Cristã, professor Daniel Buarque, 7º ano. Iremos estar falando sobre a classificação dos seres vivos, ok? Então, primeiramente, para falarmos um pouquinho o que seria a classificação dos seres vivos, o que seria classificar. Então, classificar, um exemplo para vocês entenderem melhor, tem tudo a ver com organizar. Vamos imaginar que a nossa casa está tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E aí, para ajudar a organizar, nós teríamos que classificar o que vai ser dos objetos que iríamos colocar na sala. Quais são os objetos que nós iríamos colocar no escritório? Quais são os objetos que nós iríamos colocar no quarto? Na cozinha, na área de serviço, na varanda, no terraço. Então, teríamos que classificar para poder organizar melhor. Então, foi isso aí que nós iremos agora estar trabalhando sobre a classificação. Ok? Então, existe aí uma enorme diversidade de seres vivos em nosso planeta, pessoal. Sem falar das espécies que já foram extintas, dos micro-organismos mais complexos, animais e plantas. Soma-se cerca de 2 milhões de espécies catalogadas por cientistas, que continuam mesmo assim trabalhando para catalogar novas espécies, tá? Esse trabalho de classificação de seres vivos, ele é bastante antigo. Ele foi realizado desde a Grécia Antiga por Aristóteles. Essa classificação, nós podemos dizer que era um sistema artificial. Era meio simples, tá? Por critérios superficiais, arbitrários e numéricos. Então, Linneu, a partir do século XVIII, foi consolidada aí uma sistemática de classificação e nomenclatura proposta por ele, ok? Linneu, ele nos deixou regras de nomenclaturas. Então a primeira regra que ele nos deixou é conhecida como nomenclatura binominal, ou seja, a espécie é a unidade básica de classificação. Então a espécie é a unidade básica de classificação. Está aí uma espécie de um anfíbio chamado Frostium pernambucense, aí está em itálico, tá? O gênero dela aí é o Frostius, que chamamos de epíteto genérico, e pernambucense seria aí o epíteto específico, tá? Então o nome da espécie toda seria Frostium pernambucense. Vamos lá, olhando aqui. Aqui seria a espécie, seria Frostius pernambucense. O epíteto genérico, Frostius. O epíteto específico, pernambucenses. Ok? Vamos lá, continuando. Todas as espécies deveriam ser registradas em latim. Então, foi a segunda regra que ele nos deixou. É um sistema universal. Imagine aí, se fosse colocar, cada um colocar na sua língua. Vamos colocar em espanhol, vamos colocar em inglês, em francês, em chinês, japonês. Então, ia ficar difícil do pessoal estar em outro local conhecer aquela espécie. Então, padronizou um sistema de latim, tá? Um sistema universal. A primeira letra deveria ser escrita maiúscula e o restante minúsculo. Teria que estar em itálico, ou sublinhado, ou entre aspas, tá? Para identificar aquela espécie. Então, toda a classificação ela é feita com base em um ou mais critérios. Os critérios utilizados no início, eles foram alterando-se
ao longo do tempo. Então, por que eles foram alterantes? Na realidade, a partir da segunda publicação de Linneu, em 1758 em diante, essa classificação ela teve mais critérios, utilizando um sistema mais natural, sistemas naturais, critérios biológicos, usando o DNA, o RNA, as proteínas, a morfologia e as relações de parentesco. Aí por isso que elas foram se alterando ao longo do tempo. E agora, como fazer para organizar? Então foram criados os taxos para organizar. Vejamos aí os taxos. Foram criados aí os taxos para organizar. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, para vocês memorizar mais rápido, nós podemos fazer o seguinte: ó. Ré, fi, có, fá, gi. Ré, fi, có, fá, gi. Depois eu vou escrever para vocês verificarem. Vocês vão ver aí na tela esse nome. Ré de reino, fi de filo, o C do có aqui, classe e ordem, fá de família e ré seria gênero, e espécie. Ok? Então, esses aí são os taxos que foram criados para facilitar aí a vida dos cientistas, dos biólogos. Então, também foi criada aí também a taxonomia. O que seria taxonomia? É o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em categoria. Tá certo? Então tá aí um exemplar que eu encontrei na remanescente de Mata Atlântica lá em Barreiros, na cidade de Barreiros. Eu fiz uma pesquisa lá em 2 remanescentes de Mata Atlântica e encontrei essa espécie aí. Fróstios pernambucense. Então tá aqui o seu taxo. Reino, animalia, filo, cordata, a classe, anfíbia, a ordem, anura, a família, Bufonidae, essa terminação AI aqui, tá? Sempre se refere à família. Gênero, Fróstios, espécie, Fróstium pernambucense. Faltou colocar itálico, tá? Mas tá aí o taxo, tá? Foi descoberto em 1962. Outro exemplo aí, vejamos. Seria aí o cão familiar, tá? Seria canis familiares. Então tá aí, ó. O cão familiar que tem na maioria das casas. Tá aí, ele é do reino animalia. Então o filo, cordata. Pode existir o subfilo aqui, tá? Vertebrada. Classe, mamália. Ordem, carnívora. Família, canidae, ó, terminado em ai, sempre tá se referindo à família. Gênero, canis, e espécie, canis familiares. Então, canis é o gênero, seria o epíteto genérico, e familiares é o epíteto específico, canis familiares. Continuando, uma curiosidade aí para vocês, tá? Sobre o vírus, é uma coisa que está se falando bastante por causa desse coronavírus. Curiosidade, o vírus, ele não é classificado em nenhum reino, uma vez que eles não são formados por células. Para se reproduzirem, o vírus utiliza uma célula viva de outro organismo e por isso são considerados como parasitas que causam doenças como aí a questão da virose. Ok? Para refletir, então vocês vão fazer essa atividade aí para me entregar também. Considerando a hierarquia das categorias taxonômicas, é correto afirmar que a puma concolo e a pantera leo, que fazem parte da mesma família, obrigatoriamente eles pertencerão. Então, vocês vão responder isso aí. Então, eu vou dar outro exemplo aí, só para ajudar vocês depois a responder essa questão. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos lá, voltando para essa imagem aqui. Então, vamos dizer, pessoal, que 2 espécies, a espécie A e a espécie B. Ela seria se ela tivesse o mesmo gênero, todas as duas tivessem o mesmo gênero. Então, obrigatoriamente, ela seria da mesma família, da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino. Mas não poderia ser a mesma espécie. Vamos dizer que 2 espécies A e B fossem da mesma classe.
Então, a partir de classe, ela poderia variar, mas, obrigatoriamente, ela seria do mesmo filo e do mesmo reino, ok? Então, só para ajudar vocês a responderem essa pergunta aí, que foi feita aqui, para refletir. Atividades para vocês fazerem e me entregarem, tirar foto e me entregarem. Da página 75, 76 e 81. Façam essas atividades e enviem para mim. Boa aula e bons estudos para vocês.